Como criar tabela de quantitativo de portas e janelas. Então eu estou aqui com um projeto onde eu já tenho as portas e janelas distribuídas, né? Olhando ele aqui pelo 3D, né? Tirar a caixa de corte aqui dele, ó. Eu já tenho aqui as janelas, já tenho as portas, já está tudo distribuído. É muito importante que antes de criar essa tabela, eu já tenha já uma pré-definição da marca de tipo, né? Então, o que seria o tipo da janela, né? Se é uma janela que é J1, J2, a porta, P1, P2. E para fazer isso vai ter que mudar em todos os projetos, né? A não sei que você trabalha ali com algo muito padronizado, em que não trabalhe com portas de 60, por exemplo, né? Sempre a menor porta é de 70 ou de 80, mas provavelmente cada projeto essas definições vão ter que ser revistas, né? Então, quando eu clico aqui, por exemplo, na porta, eu estou considerando que esta porta, aqui no editar tipo, ele tem uma marca de tipo de P1. A próxima porta, que é de 70, só tem ela no pavimento superior, eu clico aqui, venho no editar tipo, e eu tenho ela aqui como uma P2. Vou voltar lá no térreo, vou pegar essa porta da cozinha, editar tipo, eu tenho ela aqui como uma P3. Então isso vai ter que ser alterado, né? Vamos supor que essa daqui fosse a P4, né? Eu só viria aqui, mudaria para P4. Então é importante que isso seja feito antes de gerar as tabelas. Ah, se eu gerar a tabela eu posso fazer isso depois? Pode, mas a tabela vai ficar bem confusa inicialmente. Então é legal pelo menos dar uma passada e já dar uma organizada nisso antes de gerar a tabela. Para gerar a tabela, como eu quero gerar uma tabela de quantidade de itens, eu vou vir aqui em Vista, vou clicar na opção Tabelas e eu quero uma tabela de quantidade. Observem que eu poderia escolher levantamento de material, caso eu fosse fazer ali, por exemplo, quantitativo de piso, quantitativo de pintura e tudo mais. Eu vou escolher aqui tabela e quantidade. Nessa tabela e quantidade, a primeira tabela que eu vou gerar é uma tabela de portas. Então eu venho aqui e escolho portas. Então eu já escolhi que eu quero porta. Observa que na fase está como uma fase de nova construção. Caso eu estivesse trabalhando com demolição, ele também poderia gerar um quantitativo para mim de demolição, levando em consideração ali a demolição, a retirada de uma porta, janela e por aí vai, né? Vão ser assuntos aí provavelmente de próximos vídeos. Então eu escolhi aqui porta, dou OK. E agora eu vou escolher quais são as colunas que eu quero que vão fazer parte ali da minha tabela. A primeira coluna eu vou colocar como uma marca de tipo, ó. Marca de tipo, que é exatamente aquele campo, né, aquele parâmetro onde eu fui lá e coloquei o P1, P2 e P3. Então eu escolho que eu quero levar ela para o lado da direita. Então ó, eu tiro dessa coluna aqui e jogo para a coluna da direita o parâmetro. O próximo que eu vou escolher vai ser o largura, e depois na sequência altura e altura do peitoril. E por último, eu vou escolher aqui a opção que eu quero que ele faça o quantitativo. Então eu vou escolher aqui, ó, contagem. Depois que eu fizer isso, eu vou em filtro, né? Então eu vou passando agora todas as abas. Em filtro eu não vou mexer em nada. Isso daqui é bem tranquilo, a não ser que eu quisesse ali escolher tipos de janela específicas e tal, mas não convém para esse tipo de tabela. Classificar e agrupar. Essa opção sim, que eu quero organizar todas do marco de tipo. Então eu quero agrupar todas as portas que são similares, levando em consideração a marca de tipo. Essa opção do itemizar cada instância, quando ela está marcada, o que acontece? Se eu tiver 5 portas P1, ele vai listar 5 portas. Quando eu desmarco, ele junta todas as portas em uma só. Então eu fico só com uma P1. Tá? Depois eu vou clicar aqui em formatação. Nessa parte de formatação, o que é o mais importante de tudo aqui? É alterar os nomes. Então eu não quero ter esse nome marca de tipo, eu quero chamar de tipo, só de tipo. Largura ok, altura ok, altura do peitoril eu posso só considerar como peitoril, ó. Peitoril. E na contagem eu vou colocar aqui, ó, quantidade. Quantidade. E eu quero que também nessa contagem de quantidade, ó, eu vou aplicar um cálculo para ele. Eu quero que ele calcule, para ele calcular os totais. Ó. Então ele vai calcular os totais desse item.
E o que eu posso também fazer é pedir para que o resultado desses itens eles fiquem sempre organizados de uma forma, alinhado à direita, à esquerda, centralizado, né? Então, ó, quando eu pego aqui marca de tipo, ó, eu quero alinhamento centro. Ó, centro, centro, centro e centro. Se tratando de medidas, a parte de largura, altura e altura do peitoril, observa que ele tem aqui um formato do campo, e esse formato do campo ele está buscando as configurações que foram utilizadas nesse projeto na unidade, né? Então, quando o projeto ali estava em desenvolvimento, foi colocado ali unidade, o N, né, o atalho, e foi colocado, adotado metros para esse projeto. Então, ele busca aqui exatamente essa informação aqui de metros, exatamente como está a configuração do projeto. O que é importante aqui? Eu posso vir aqui, ó, independente da unidade do projeto, adotar centímetros. E falar que eu quero que as medidas fiquem em centímetros. Ó. Então eu desmarco, coloco centímetro, tiro as casas decimais. A altura do peitoril é a mesma coisa. Desmarco, centímetros e tiro as casas decimais. Agora eu dou OK. E tenho aqui a minha tabela P1, P2 e P3, largura, altura, peitoril e quantidade. Ok? Esse peitoril ficou a 0, deixa eu ver por quê, deixa eu voltar aqui no editar. Ah não, porque para a porta eu não preciso ter peitoril, né? Todo ele está a 0. Então eu venho aqui a altura do peitoril, vou remover ele para o lado de cá. Quando eu dou OK, agora ficou certo ali, né? Por coincidência são 3, a quantidade de 3 para cada um deles. E aqui eu tenho a minha tabela, que eu posso vir aqui também renomear aqui em cima, ó. Colocar a tabela de portas e tal, o nome que eu quiser colocar. E agora eu vou gerar a tabela de janelas. Eu vou vir aqui, ó, vista, tabelas, tabela e quantidade. E agora eu vou escolher na minha lista janelas. Dou OK. E na sequência eu vou pegar marca de tipo, depois largura, altura, agora sim a altura do peitoril, e depois o contagem. Ó. Vou em classificar e agrupar, filtro a gente não aplicou nada. Classificar e agrupar por marca de tipo, desmarcar ou itemizar cada instância. Formatação, marca de tipo, eu vou alterar o nome para tipo. Largura, altura, aqui eu vou colocar peitoril. Contagem, eu vou colocar quantidade. E vou mudar aqui para calcular os totais. E vou repetir a ação. Ó. Na largura, eu quero colocar ele centro, formato do campo centímetro, independente de como o projeto está sendo trabalhado. Isso é muito importante, porque às vezes você está trabalhando esse projeto com mais pessoas ali do seu time. E essas pessoas podem, alguns optarem por metro, outros centímetros, não tem problema, vocês podem mudar isso a qualquer momento do desenvolvimento do projeto. O importante é que vocês adotem uma unidade, precisa ser padronizada para a cota, para as tabelas e tudo mais. Então, a altura, mesma coisa, formato do campo, desmarco, centímetros, 0. E esse trabalho é o trabalho que é feito somente uma vez, tá? Depois que eu já tiver isso feito, né? Então eu já tinha essa tabela feita aqui nesse projeto, eu deletei a tabela para poder fazer e gravar esse vídeo, ó. Centro e centro. Vou dar OK. Temos ali, ó, tipo, largura, altura, peitoril e quantidade. Ó, somente quantidade e tipo que não ficaram centralizados. O que eu faço? Ó? Eu posso voltar aqui em qualquer um dos campos, certo? Se eu clicar em aparência, a aparência está mais relacionado à linha, à espessura ali das linhas da tabela e tudo mais. Então, mesmo que eu caia numa aba diferente da que eu quero editar, eu também posso navegar pelas abas aqui. Posso ir diretamente na aba certa, aqui do lado, ou escolher a aba depois que eu abrir qualquer uma das janelas. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, a parte da formatação e vou colocar para a marca de tipo centro e para a contagem também centro. Vou dar OK. Agora eu tenho ali a tabela organizada, quantificando ali exatamente a quantidade de janelas e portas que eu preciso. Depois eu só coloco isso dentro da folha,
né, carrego lá para dentro da prancha, né, a mesma forma de carregar os projetos, só arrasta para poder colocar. Vai ter um outro vídeo depois mostrando como montar essa prancha, organizar as coisas na prancha. Mas está aí a configuração de tabelas para portas e janelas, ok? Eu vou criar aqui uma outra tabela, esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu vou criar aqui uma outra tabela. Na verdade, eu vou editar essa daqui mesmo. Eu vou vir aqui em editar e eu vou tirar o largura e vou tirar o altura. E o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar, eu vou combinar parâmetro. Olha, nessa opção aqui, ó, eu posso combinar o parâmetro. Então eu quero combinar um parâmetro de altura com largura. E eu quero inverter, ó, eu quero que venha o largura antes. Aí eu coloco como separador aqui, ó, vamos colocar um X, vou dar um OK. E vou subir com ele aqui também para que fique marca de tipo, depois largura e altura e depois o peitoril. Vamos ver como é que ficou? Olha lá, ó. Largura, altura. Aí eu posso ir editando isso, né? Até eu encontrar ali o formato correto. Ó. Então eu vou editar novamente. E dessa combinação aqui, ó, eu quero editar essa. Então eu já criei o combinar parâmetro, agora eu quero editar essa combinação. Eu vou tirar o separador daqui para poder eliminar essa barra ao final. Vou colocar um espaço. Colocar um espaço aqui. Eu vou deixar assim mesmo, mas poderia colocar o espaço. E depois eu vou vir aqui ó, na formatação e vou considerar esse daqui também ó, como centro, ok? E vou dar ok aqui. Ó. Pronto, agora eu tenho ele ali centralizado. E aí eu posso ir alterando esse campo, né? Eu posso ir alterando, fazendo ali as mudanças do jeito que eu preferir. E com isso a gente finaliza esse. Poderia fazer isso também para a porta, ok? Então com isso eu finalizo esse vídeo e até o próximo vídeo.